Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Alternativa FM. Boa tarde, aqui é Marco Melo na área. E eu sou André Canobel. Legal. E juntos nós apresentamos mais uma edição do programa Independência, a voz da recuperação, aqui do dia 10 de novembro de 2019. André, agora eu tô começando o programa falando do dia, sabe por quê? Quando eu vou repassar e editar os arquivos, eu tenho dificuldade de encontrar que dia que é qual. Ah, tá certo. Então eu botei essa meta. Eu vou começar o programa falando que dia que é, pra eu não me perder depois lá. Muito bem. Beleza. Tá explicado, eu estranhei mesmo. Você sabe que doidão precisa ter um sistema, senão, ó meus livrinhos aqui, ó, tudo alinhadinho, senão eu me perco, velho. É, eu sei como é, viu? Eu conheço uma pessoa que é assim, não que eu seja, né? Mas... Sistemática? Tá não, bom, Thaís, um beijo. Não, tô falando de uma pessoa que é perdida, no meu caso, que eu me perco com as coisas, mas a Thaís é sistemática também. Quem não for se perde, velho. Beleza, esse é o programa Independência. Você sabe, André, que eu convidei lá eu não vou falar o nome verdadeiro dele, mas eu vou chamar ele de Pedrão. É aquele negão bem alto que participa lá do programa do programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Vai fazer 32 anos de sobriedade, mas ele se acha um pouco gago, ele ficou meio acanhado, então eu tô trabalhando ele pra ele vir aqui no programa. Falei, não tem essa não, do jeito que você fala lá no AA, você fala lá no programa, não tem problema. Então, ele tá meio acanhado, mas ainda vamos trazer o nosso companheiro Pedrão aí de Capivari, aqui do grupo Alcoólicos Anônimos de Capivari. Ele tem histórias sensacionais. Foi inspirado nele que eu escrevi um artigo para o Jornal de Capivari, né? Sobre a história que ele me contou, né? Eu entrevistei ele me contou uma história muito interessante. Aliás, ele tem vários causos interessantes. Tinha um espírito que andava com ele quando ele ficava na bebedeira, era o tal do meu amigão. Ele tem cada história bacana, vale a pena trazer esse rapaz aqui pro programa mesmo. Independência. Eu vou trazer ele ainda. Deixa ele desencanar desse negócio da gagueira dele. E não pode ficar nervoso, né? O gago, quando fica nervoso, fica mais gago ainda, né? Então tem que deixar ele bem relaxado e tal. É verdade. Vai ser legal. Mas na rádio eu acho que ele não vai gaguejar, porque ele não vai se sentir pressionado. Porque tá só nós dois. Clima tranquilo aqui. E nós dois já somos bem conhecidos. É isso mesmo. Beleza, André? Chique. Vamos ouvir música pra começar? Vamos começar com música, boa ideia. Eu vou ouvir Zé Ramalho e Pete. A música se chama Nave Interior. Passa uma mensagem mó legal essa música, né? Muito legal, André. Então vamos começar o domingo com um musicão aí. Daqui a pouquinho a gente volta ao programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem. Legal, voltamos. Ouvimos aí. Que música espetacular, sensacional. Não? É de dentro do peito que a nave sai, né? Muito bacana. Zé Ramalho e Pete, que dupla, não? Que dupla. Muito bem, seu Marco Melo. André, eu estava lendo aqui um trechinho do livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Heloísa Bernardo, que eu sempre uso aqui no programa Independência. Sim. Porque ela me dá um embasamento científico para as coisas das recuperações, das dependências e do alcoolismo, né? Só que tem um capítulozinho aqui que eu nunca tinha dividido aqui com os nossos ouvintes, porque ele é um pouco... fala de espiritualidade. Eu tenho tomado cuidado ao falar de espiritualidade, porque ele intermeia a religião. E religião é uma coisa muito pessoal, né? Que é muito complicada de você falar, justamente porque cada um tem o seu entendimento, né? E o entendimento das Irmandades Anônimas é justamente que cada um tem que ter e continue com a sua religião, né? Ninguém está tentando ser convertido, nem converter ninguém nas Irmandades, né? É até sugerido que você abrace a sua religião de escolha, volte a frequentar a sua religião, seja lá qual ela for, né? E se você não
tiver nenhuma, você também é respeitado por isso, enfim, né? Mas o Bill W. era um cara que ficou muito espiritualizado em função de Alcoólicos Anônimos, e ele reacendeu, e até o desafio que ele fez para Deus, no máximo do alcoolismo dele, que ele não acreditava que podia ter, né, esse poder superior, e é aquela coisa do fogo do Bill, né, ou a luz de Bill. Ele realmente teve uma visão, né, espiritual, ele viu uma luz no quarto e tal, né, uma história bem conhecida na Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E aí a psicóloga está falando sobre esses eventos espirituais, que essa coisa da conversão ajuda muito na recuperação. A pessoa que tem uma religiosidade mais aflorada, ele tem mais facilidade em ficar limpo e ficar sóbrio, né? Então ele fala que um desses estados, né, de consciência é a experiência de conversão, a mudança radical de pensamentos e sentimentos, que Jung mencionou como a única esperança para Holland. Holland é um alcoólico que o Jung estava tratando, né, como psicólogo. E aí tem um livro que o próprio Bill gostava e leu e ficou bem, né, impressionado, chamado Variedade de Experiências Religiosas, de um cara chamado James. Descreve em detalhes experiências de conversão, voltando até os tempos bíblicos. Ler James deve ter sido para Bill um grande conforto, uma segurança sábia de que sua luz quente, entre aspas, né, aquela visão que ele teve, longe de refletir insanidade, era o caminho da sanidade restaurada. Os registros históricos produzidos neste período antecipariam a importância que a espiritualidade representa para o campo da dependência química ou de outras compulsões. Então houve várias pesquisas. Aqui no Brasil teve uma pesquisa da revista de Saúde Pública, tem um link aqui, né, que eles disponibilizaram aqui no livro, né? E dos achados importantes desta pesquisa, a psicóloga destaca algumas evidências encontradas nas práticas em nosso meio, no meio dos psicólogos e psiquiatras, né? E que são comuns aos grupos religiosos, como oração, conscientização da vida após a morte e fé como qualidade de vida. Foco importante é a abstinência de substâncias psicoativas, a menos que o quadro sintomático apresentado sugira duplos ou múltiplos diagnósticos ou comorbidades. As reuniões utilizam a psicopedagogia cristã como objetivo de desenvolver e ou fortalecer o valor ético-moral. O conceito entre várias denominações religiosas é a motivação para a realização de preces com o objetivo de asserenar pensamentos e sentimentos e controlar a fissura ou o craving, né, como é falado em inglês, é o que é o desejo irresistível de usar drogas ou álcool, né, é a tal da compulsão, né? Orientam que a oração tende a propiciar um estado meditativo, promover a fé, amenizar sentimentos de solidão e promover qualidade de vida. A meta seria o afastamento das drogas através da conscientização da degradação moral associada ao abuso dessas substâncias. O enfrentamento das dificuldades a partir da perspectiva espiritual é apoiado na fé e propicia afastamento natural de atitudes contrárias aos verdadeiros valores da vida. Fato de se contar com a ajuda irrestrita de Deus gera amparo constante e conforto e bem-estar. Engraçado isso, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito do caminho de AA, do caminho de NA. É um caminho não religioso, porém espiritual, mas eu tenho que me render que muitos companheiros acabaram não se identificando com as Irmandades Anônimas, mas conseguiram ficar sóbrios e limpos em religiões aí. Hoje mesmo um afiliado meu falou sobre isso, né? Que o enteado dele,
não se identificou com a sala de AA, que ele ficou sóbrio lá na sala de AA, mas o enteado dele não. E, no entanto, foi para uma igreja e agora já vai fazer 1 ano e pouco de sobriedade, não voltou mais no AA, mas se encontrou lá. Então é uma forma também, né? Sim. O importante é o cara parar de usar, maluco. Não é que forma você vai conseguir. Se você comer banana de manhã, vai fazer você ficar sóbrio, meu amigo? Banane-se. Plante um pé de banana na sua casa. Mas o enteado dele passou pela sala de Alcoólicos Anônimos, né? Passou. Um pouco na base do programa. Ele aprendeu, por exemplo, que tem que evitar o primeiro gole, a primeira dose e tal. Isso aí é uma grande informação, né? Alguns pequenos segredinhos ele pegou. Né? Talvez isso tenha fortalecido. E aí na religião ele se encontrou e boa pra ele. Abraço pro meu amigo. E tá valendo também, né? Sem dúvida nenhuma. Nossa senhora, a alegria que ele tá dando pra aquele filhinho dele lindo, maravilhoso que eu amo, já é uma satisfação pra mim também. Com certeza. E quando quiser passar a visitar nós lá, demorou. Feliz, ou vir aqui na rádio pra contar como é que foi essa experiência. Boa, melhor ainda. Eu vou dar um toque naquele moleque. Boa ideia, os microfones estão abertos. Bacana, André. André, você já garimpou coisa aí que eu vi, né? Já garimpei um monte de coisa, até soltei sem querer aqui, cara. Entendi. Então vambora. É que como eu tô usando o seu usuário aqui, não tá no jeito que eu deixo, então eu me perco. Entendi. Tamo junto. Muito bem. Eu selecionei uma música aqui do Maneva, chama Tô de Pé. Você já foi chamado de vagabundo quando você bebia? Ô, louco! Esse daí era o meu adjetivo preferido. E hoje o vagabundo tá de pé? Tá de pé. Fala isso, essa música, presta atenção. Vambora. Programa Independência. A voz da recuperação. Gostou da música? Vagabundo tá de pé, André. Viu? Sensacional. Tem 2 vagabundos em pé hoje aqui. Legal. André, você sabe que um dos assuntos tratados aqui no programa Independência são as tais das desestruturas emocionais, ou então as dependências emocionais, muito discutidas lá no programa de Neuróticos Anônimos, o NA Verde, né? Cujas reuniões acontecem lá na André de Melo 286 aos sábados às 15 horas, né? Convido a todos que quiserem participar, conhecer a Irmandade, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que não tem louco babão lá só, na verdade é uma Irmandade para pessoas normais, viu? Esse negócio de loucura e sanidade é uma coisa muito interpretativa, né? E depende de como a própria pessoa se vê. Você sabe que, então, falando sobre desestruturas emocionais, eu estou lendo aqui o livro Como se Libertar da Neurose. E aqui a Leone da Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos escreveram o seguinte a respeito dos traumas, né? Grande parte dos seres humanos é criada como se não fosse responsável pelo que pensa. Algumas pessoas se tornam tão vulneráveis que não precisam de tempo para interpretar errado. Logo da primeira vez em que são submetidas a um abuso, a uma humilhação, etc., ficam traumatizadas. A infância e principalmente a adolescência são fases em que o ser humano está muito mais vulnerável às desestruturas emocionais. O ideal seria um reexame dessas fases na vida de cada um de nós para que pudéssemos reinterpretar ocasiões e fatos que, atualmente, têm um significado importante para nós. A lista de ofensas, traições e humilhações sofridas pelo doente emocional é muito grande, pois depende de sua interpretação peculiar. Essas humilhações, ofensas, traições, etc., dependendo da forma como o ser humano as interpreta, afetarão sua capacidade de ter ou sua capacidade de ser, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não estou afirmando que os fatos que provocaram as desestruturas não ocorreram. Ocorreram sim, mas é necessário que quem foi submetido a tais fatos não considere como única a primeira interpretação que se deu ao fato.
Reanalise todos os fatores envolvidos. Se as pessoas ou situações mereciam crédito, ou se eram doentes emocionais também, problemáticas de alguma maneira. Se essa pessoa humilhou ou abusou de você, foi muito mais por um problema dela do que não por você ser quem é. Ela ou ele abusaria de qualquer um. Não é você que é o privilegiado por ter sido humilhado ou abusado na infância, né? E quando falamos de abuso, não estamos falando apenas de abusos sexuais, de estupro e de abuso com menor de idade, né? Às vezes o que a gente nem percebe, mas a maioria dos pais e mães aí afora, sem achar que está abusando, já está abusando. É um abuso moral, é uma palavra muito rude, é um sistema muito pragmático em casa. Parece que não, mas tudo isso pode ser considerado abuso. E dependendo da fragilidade do ser humano, tem pessoas que são muito frágeis, tem crianças que são com praticamente uma manteiguinha derretida, qualquer coisinha já tá mal, né? E isso vai criar um trauma que ele pode arrastar por muitos anos na vida, né? Um pequeno fato que às vezes pode ser corriqueiro para outro pode ser um grande problema, né? E o que está sugerido nesse capítulo que eu acabei de ler, do Desestruturas Emocionais, é que nós, como seres humanos, temos que nos reavaliar, nós mesmos, nós conosco mesmo, né? Então, para um pouco para pensar. Agora você já está adulto. Tudo bem que você teve uma infância difícil, que seu pai fazia isso, sua mãe fazia assado, lá era tudo na ponta da bota, aquele negócio todo, e é por isso que eu estou enchendo a cara agora, e todo aquele monte de desculpa que nós podemos dar para as nossas desestruturas emocionais. Porém, se a gente colocar um pouquinho na cabeça, dá pra gente cobrar agora do velhinho que virou o seu pai, hoje em dia é um velhinho de boa e tal, né? Ele deu o que ele podia dar naquela fase da vida dele. A gente não pode levar tão a ferro e fogo as coisas e temos que nos reinventar e nos reinterpretar, porque se a gente ficar, eu sou assim por causa daquilo ou daquilo outro, a gente não está querendo se modificar e a gente não está entendendo o que fala tanto a oração da serenidade lá, que são proferidas em todas as irmandades aí do mundo inteiro, que a gente tem que ter coragem para modificar as coisas que a gente pode modificar, mas a gente tem que ter aceitação e aceitar as coisas que a gente não pode modificar. E a gente não pode modificar o nosso passado e a gente não pode modificar o outro, a gente só pode modificar a si mesmo. Então, a sabedoria para distinguir uma coisa da outra é justamente essa. O que a gente pode modificar? A si mesmo, ao nosso presente, o que está sendo vivido agora. Esse é o seu momento de modificação. Não tem como modificar o que foi e o que está vindo vai ser modificado com o que você está fazendo agora. Eu acho muito interessante o resumo que a oração da serenidade dá no programa de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, de Neuróticos Anônimos, porque ela é rezada toda a reunião, mas ela tem uma grande, profunda sabedoria atrás dela, né? Ela resume todo o programa de você pode modificar e o você não pode modificar, e você tem que ter a sabedoria para distinguir uma das outras. Maravilha, André. Baixou aí um santo em mim. Percebi. Se não houver sabedoria, a gente vai sempre tentar modificar o que não dá, né? Modificar, né? Eu bato bastante aí na cabeça com isso aí, André. Eu quero modificar o outro, não quero modificar a mim mesmo. Eu também. Que delícia mudar minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mulher. Isso daí que eu quero mudar. O amigo. Agora o truta. Não. Mas modificar o que deve ser modificado, que sou eu mesmo, isso aí eu resisto, hein? Porque normalmente durante a ativa a gente quer modificar tudo que não pode ser modificado. Né? É o tudo contrário. Que não depende da gente modificar. E depois que a gente entra em recuperação, às vezes a gente mantém esse costume de quebrar a cabeça, de bater a cabeça na parede, né? Tentando modificar o outro, modificar o que não dá para modificar. Enquanto as coisas que podem ser modificadas e resolvidas, a gente acaba deixando de lado, esquecendo, porque está perdendo tempo querendo modificar o que não pode ser modificado. É incrível isso. Né? Tem gente que quer modificar até a Constituição Nacional. Pois é. Meu Deus, aquela
cláusula é pétrea, não dá pra modificar. Eu já vi companheiro de Alcoólicos Anônimos que quer modificar o programa, que tem 84 anos, mas o primeiro passo devia ser o sétimo primeiro. Eu já ouvi isso aí também. E tem os companheiros que chegam e querem colocar o 13º passo, o 14º passo. E as tradições, então. Vontade que os caras têm de modificar a tradição, hein? O 13º passo é aquele, né, costumamente o companheiro fala, mas se esses 12 não der certo, faça do meu jeito. 13º passo é terrível, é melhor não usar, hein? Então, não existe 13º passo, não vamos modificar o que não dá para ser modificado, né? Muito bem, André. Quer ouvir música? Vamos, lógico que quero. Eu confio no seu bom gosto, vai embora. Então vamos ouvir Rosa de Saron do Alto da Pedra, que fala justamente sobre não quero minha vida igual a tudo que se vê, modificar um pouquinho a vida da gente, sobre se modificar. Boa! Programa Independência. A voz da recuperação, André. E cá estamos nós. Legal, voltando. Do Alto da Pedra. Do Rosa de Saron. Legal, hein, mano? Muito bom, não quero minha vida igual a tudo que se vê. Por muito tempo eu queria a minha do jeito que eu via tudo por aí, sabe? Sei como é isso. Aquilo ali, eu sempre segui parâmetros que hoje eu não sigo mais, cara. Olha que legal. Evoluiu. Pois é. Mas eu queria a minha vida igual a tudo que tava na moda, tudo que era legal, tudo que eu achava que era que era badalado, que era curtição. E pra mim não deu certo, cara. Infelizmente, companheiro. Ô Marcão, queria mandar um abraço pro nosso amigo Vovô das Mensagens lá, que ele já mandou mensagem aqui pra nós. Já tá aí na fita, né? Vovô das Mensagens, sempre junto com o programa Independência. Grande abraço, conheci esse tiozão, hein? Eita, cara. Pena que eu não tava aqui. O Cleiton também mandou boa tarde. Boa tarde ao Cleiton. Isso aí. E quem quiser mandar um alô pra nós aqui, 996501063 é o WhatsApp da Rádio Alternativa, ou o telefone da Rádio Alternativa 3492-3717. Liga pra cá, bate um papo com a gente, que muito nos vai alegrar, viu? Legal. E quem quiser acompanhar aos podcasts do programa Independência, é só conectar mixcloud.com/programa Independência. Todos os programas todas as gravações do programa Independência que nós fizemos, claro que a gente não tem os primeiros 2 meses, que eu ainda não tinha comprado o gravador, infelizmente. Não. Mas de maio pra cá tem todos os programas lá, né? Mas os 2 meses iniciais eram muito experimentais ainda. Talvez não teria sido muito, cara. Então todos os programas lá, quem quiser, mixcloud.com/programa Independência. E se alguém quiser participar do grupo de Alcoólicos Anônimos de Capivari no Facebook, é só ir lá na busca lá do Facebook e escreve lá Alcoólicos Anônimos Grupo Capivari. Já estamos com 1.072 membros, André. 1.072 membros? 1.072 membros lá no AA. Muito legal, né? Gente do Brasil inteiro, altas discussões. De vez em quando eu tenho que dar umas excluídas em algumas publicações lá, porque tem nego que quer fazer política lá, tem nego que quer fazer propaganda de clínica. Então, se você for dono de clínica e achar que vai entrar lá e vai fazer propaganda, melhor nem entrar, viu, gente? Até porque ali é pra falar em recuperação. Fazemos dos grupos de WhatsApp e de Facebook, né, do AA, com uma extensão da sala de Alcoólicos Anônimos, né? Tem a bandeira do AA, você tem que respeitar as tradições, né? É o que se fala a nossa cartilha, também chamada de as 12 passos e as 12 tradições de Alcoólicos Anônimos. Vamos dar um giro nas Irmandades, Andrezão? Só deixa eu contar uma curiosidade. Opa, faz favor. Que eu descobri ontem. Desculpa. Sabia que que eu lembrei aqui agora, a gente tá falando de Alcoólicos Anônimos, a bandeira de AA. Sabia que Alcoólicos Anônimos não requer mais o direito de uso exclusivo do círculo e do triângulo? Descobri ontem, cara, porque... Não precisa nem usar o símbolo mais, se quiser. Porque nas conferências, por causa do pessoal querer fazer camiseta, medalha e etc e tal, acharam que a confecção desses materiais com um símbolo ia contra a tradição contra o propósito primordial de levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, né? E então o símbolo não é mais obrigatório nem exclusivo. Legal, cara, achei super bacana. Eu não sabia descobrir isso ontem. Abriram mão. E até existe uma sugestão da Junab, se fizer as artes do AA e não colocar o símbolo, melhor. Deixar só escrito Alcoólicos Anônimos para não ficar associando tanto.
Eu achei bacana. Legal. Tanto que a única coisa que eu gosto dos Estados Unidos é o Alcoólicos Anônimos, viu? Então. Narcóticos é legal também. Narcóticos também. As campanhas do Alcoólicos Anônimos, as campanhas de publicidade lá nos Estados Unidos são impressionantes, né? Você já viu, né? E não usam mais realmente o símbolo, né? Usam. Alcoholic Anônimos. Usam diversas formas de identificar ali na imagem o AA. Muito legal, cara. Legal mesmo. E por falar em AA, Alcoólicos Anônimos, Grupo Capivari, reuniões praticamente todos os dias. Segunda-feira não é uma reunião, mas é um plantão de AA. A sala a partir das 20 horas fica aberta, um companheirinho com café quente lá esperando. Se alguém precisar de uma ajuda, quiser conhecer a sala, quiser conversar sobre o programa, é só colar lá no AA às segundas-feiras, 20 horas. Terças-feiras, 20 horas, propósito feminino. As meninas que têm problemas com álcool e que acham que precisam de ajuda, podem ir lá às terças-feiras, 20 horas, no grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos, lá na rua André de Melo 286. Aí, reuniões quartas-feiras aberta, quinta-feira aberta, sexta-feira aberta, tudo 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, Alcoólicos Anônimos. Narcóticos Anônimos temos em Capivari e Rafar. Em Capivari, reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas, na rua André de Melo 286. E Narcóticos Anônimos Rafar, terças e sextas às 20 horas, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164, centro de Rafar. Temos grupos familiares Naranon em Capivari, reuniões quintas-feiras, 20 horas, e daqui a pouco, domingo às 15 horas, as reuniões dominicais de Naranon. Vale a pena ir lá, hein, Dona Maria? Não falamos da senhora ainda, mas aquela reunião é para você que tem um filho alcoólico, um filho adicto, ou então um marido, ou então uma esposa. Não é uma reunião para mulheres, viu? É uma reunião mista também. Homens e mulheres também são acometidos dessa desestrutura que é a codependência, de ter convivido com uma pessoa que usa álcool ou usa droga e acaba desestruturando a família. Então, grupos familiares Naranon. Os grupos familiares Alanon, para familiares de alcoólatras. Reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã na rua André de Melo 286 também, lá no segundo andar, né? Lá na sobreloja. Pastoral da Sobriedade, familiares e dependentes, reuniões segundas-feiras 19h30 na rua, na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E para terminar as reuniões de recuperação de Capivari, Neuróticos Anônimos, sábados 15 horas, Rua André de Melo 286, sobreloja. Muito bom. Beleza. O AA feminino tava para mudar o dia e horário de reunião, né? Elas estão combinando ainda não foi isso, né? Consolidado isso ainda. Não foi, né? Elas vão fazer uma reunião de serviço, ouvi dizer que vão talvez reformular mesmo esse dia. E maravilha, ou quando elas falarem, é nós que... Eu sugiro que elas façam sábado, então é o último dia que sobrou. Pois é. Ou então no dia do plantão do AA, dá pra mudar também, vai o plantão pra terça, enfim, né? Eles que combinam. O AA tem uma estrutura de serviço muito bem bolada, em que quem manda lá, primeiro é Deus e depois é a consciência coletiva. Olha que nossa senhora. Queria que um país fosse assim, viu? Que o poder superior se manifesta através dessa consciência coletiva, né? Então é Deus se manifestada a partir do quê? Da eleição, né? Levanta a mão, concorda, não concorda. Opa, ganhou, acabou. E é totalmente democrático. Se ganhar por um a mais, ganhou, ponto final, acabou. Não tem essa de maioria absoluta, não tem eleição em 2 turnos. É tudo normal. Quem perdeu, aceita e continua todo mundo feliz. Continua voltando e abraça o cara. É um modelo de sociedade, inclusive, pelo que nós estamos analisando aqui. É verdade. Eu gostaria que a sociedade conseguisse essa estrutura de pirâmide invertida no jogo do poder. Ia ser muito mais igualitário. Dizem que nas esferas espirituais é assim. Quem sabe, né? Um dia eu vou participar dessas reuniões espirituais.
Tomara que demore, né? Tomara. Não sei, não tenho tanta pressa também. Bom. É igual aquela piadinha, né? O padre perguntou quem quer ir pro céu, né? Fica em pé, né? Tava o bêbado no fundo da igreja e o padre lá na frente. O bêbado olhou e falou: acho que só eu e o senhor, né? Muito bem, prossiga, Marcão. Eu tô aqui com um livro de Narcóticos Anônimos, o famoso livro azul. Ou então texto básico, como é conhecido, e vou ler um pedacinho do último capítulo. Na verdade, o último capítulo da parte textual, antes de começar as partes de depoimentos, que agora o livro azul era fininho, agora virou um puta de um livrão, rapaz. E aí terminava no capítulo 10, um capítulo que chama Mais Será Revelado, e só que agora eles botaram mais um monte de capítulo depois disso, no começo começa falando sobre reflexões e experiências pessoais de adictos em recuperação em todo o mundo. Ficou muito bacana de ler esse livro. Só que eu vou ler no Mais Será Revelado, capítulo 10, último capítulo da parte textual, que eu acho muito legal, e nele fala do despertar espiritual. É o tal do despertar que se fala no 12º passo, né? Tendo conseguido um despertar espiritual em decorrência, né, desses passos, procuramos levar a mensagem a outros adictos que ainda sofrem, né? O despertar espiritual é um processo contínuo. Experimentamos uma visão mais ampla da realidade à medida que crescemos espiritualmente. A chave para uma melhor consciência é abrirmos nossas mentes a novas experiências físicas e espirituais. À medida que crescemos espiritualmente, vamos nos harmonizando com os nossos sentimentos e o nosso propósito na vida. Quando amamos a nós mesmos, somos capazes de amar verdadeiramente aos outros. Esse despertar espiritual é resultado de viver este programa. Nós nos percebemos tendo a coragem de nos importar e amar. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram seriamente afetadas pelo nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver foi reduzida ao estado animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós estiveram nesse estado. Com o tempo, nossos sonhos tornam-se realidade através da recuperação. Isso não quer dizer que nos tornamos necessariamente ricos ou famosos. Contudo, percebendo a vontade do nosso poder superior em recuperação, os sonhos realmente se realizam. Um dos contínuos milagres da recuperação é nos tornarmos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Precisamos pisar com cuidado nas áreas que nos exponham a prestígio, manipulação e experiências de inflar o ego que podem ser difíceis para nós. Descobrimos que a maneira de continuarmos a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade é colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. NA pode sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem NA. Isso aí. Sensacional. E quando se fala de... Foi até uma coincidência, de vez em quando eu falo sobre esse estado animal e eu falo, pô, tem na literatura, mas eu nunca lembrava em que lugar da literatura. Acabei de achar no capítulo comentou, né? Estado animal, ó, tá no livro, no texto básico do NA. E olha, eu acho que eu cheguei nesse estado animal uma época aí. Faz muito tempo que nós comentamos, né, sobre estado animal, né? Eu falei, nossa, tem em algum lugar tem isso aí, André, não lembrava onde era, ó, acabei de achar. Muito bom. Maravilha. O Marco Melo, diga lá. Você já prestou atenção naquela letra daquela música Sereníssima do Legião Urbana? Sereníssima, não. Não? Não. Então presta atenção. Vai rolar. Você viu? Sim.
Sensacional. Sou um animal sentimental que me pega facilmente, é o que desperta o meu desejo. Tente me obrigar ao que eu não quero e você vai logo ver o que acontece. Morde. Viu como tem tudo a ver com adicção, alcoolismo e dependência emocional? Tudo a ver. Aliás, Renato Russo era um adicto, né? Assumido. E com certeza ele falou à luz do que ele sentia, né? Muito legal, cara. Eu toquei essa música ontem no Trilha Noturna. Tava percebi bom, que dava pra gente usar aqui no programa Independência. Isso mesmo, Falando André. em trilha, você viu que eu sorteei uma cerveja ontem no meu programa? Então, que viola é essa? Cara, ganhamos a prenda pro sorteio, né? E legal. O meu parceiro Bruno Ortolani não é alcoólatra, né? E eu também não posso impedir e as pessoas que ganham também podem tomar uma, né? Também. Até me questionaram ontem na reunião lá em Piracicaba que eu estava, uma pessoa lá em Piracicaba falou, pô, mas você não bebe mais, você tá no ar e vai sortear a cerveja no seu programa? Eu falei, mas eu não bebo, eu não quero, né? Eu falei, as pessoas que não são alcoólatras têm o direito de... E falei pra você... Isso tá inclusive na literatura, viu? E falei pra esse companheiro que me cobrou, falei, e eu não sou contra, nem Alcoólicos Anônimos, não combato, nem Alcoólicos Anônimos combatem a bebida alcoólica e as pessoas que bebem. Ficou meio sem resposta, né? É verdade. Então eu esclareci até isso ontem no programa. Eu não bebo, né? Falei, quem pode, quem gosta, né? Que se sinta livre, que eu não tenho nada contra as bebidas alcoólicas e nem as pessoas que bebem. Certo, André. Boa. Dá uma baixadinha só no fundo. Boa, obrigado. Foi mal. Você sabe que eu estava folheando o livro de Alcoólicos Anônimos, o famoso livro grande ou livro azul, cujo título é o mesmo da Irmandade, né? Alcoólicos Anônimos. E aí caiu um folheto que estava dentro do livro e eu achei que foi uma mensagem do Poder Superior para eu, ao invés de ler a página que eu estava selecionando, eu lesse, e eu achei até uma coisa que eu tinha pensado outra vez, né? As tais das 12 perguntas. Então é uma boa a gente desafiar os nossos ouvintes a responderem essa prova que eu gabaritei. Você sabe que aquele dia que você não veio, que eu vim sozinho recentemente, eu fiz um apanhado das 12 questões, mas sozinho não tem graça, porque não tem como a gente debater essas 12 questões. Então hoje vai ser mais interessante. Então vamos embora. Eu vou fazer digamos assim, um desafio ao nosso ouvinte, que ele responda com sinceridade a essas 12 perguntas, e depois eu vou passar o score aqui, o que significa se acertou ou errou essas tais dessas 12 perguntas. A primeira pergunta das 12 perguntas do folheto do AA é: já tentou parar de beber por uma semana ou mais sem conseguir atingir o seu objetivo, sim ou não, André? Sim. Sim. Eu nunca tinha tentado, viu? Eu tentei. Porque o meu alcoolismo foi tão terrível que eu achava que eu faço o que eu quero. Eu tentei. Eu nunca tomei remédio, então não precisei também. Eu fiquei sem beber uma vez quando eu fraturei. Você quebrou a perna, lembra? Eu fiquei um ano sem beber. Assim que o médico me deu alta, eu já fui procurar um boteco. Entendi. E depois, já no final da minha ativa, que tava meio feio o negócio, eu fiquei uma semana sem beber. E aí não aguentei, né? É foda. Pergunta número 2. Ressente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de beber? Sim ou não, André? Sim. Essa daqui vai pro Júnior, né? Ô, Juninho, eu sei que você... Toda hora que fala que você tá bebendo demais, você morde a corrente, hein? Eu tenho um Juninho na minha família que é só falar que ele tá bebendo demais, mas fica um bicho, rapaz. Fica bravo, velho. Nossa. Aí que eu gosto, né? Eu me ressentia bastante. Número 3. Já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida por outra? Essa é básica, né? Esses conhaque tá me fazendo mal, acho que eu só vou tomar uma cervejinha. Isso que eu ia falar. O nego faz isso aí direto, né, mano? Nunca troquei, assim, uma coisa mais forte por uma mais fraca, no sentido de não tentar ficar bêbado, mas tal bebida me deixou mal ontem, hoje eu vou beber outra. Uma época me falaram que conhaque Dreyer inchava o coração. Eu falava, ai meu Deus, eu gostava. Aí eu mudei pra Presidente. Pois é. Quarta pergunta.
tomou algum gole pela manhã nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses não, porque eu tô sóbrio, mas nos últimos 12 meses de ativa... Nos últimos 12 anos, sim, né? Nos últimos 12 anos de ativa, sim. Sim. Quando eu cheguei no ar, eu respondi sim para essa questão. Eu acho que essa questão é muito importante, porque assim, o cara que já tá tomando de manhã já tá avançado, hein? Porque já é o famoso bater pandeiro, né? Tem que firmar a mão. Então eu já estava nessa fase também. Antes de ir pro serviço aí, o que eu fazia? Para não ficar cheirando, eu achava que vodka não dava, né? Aí eu tomava um café preto com uma dose de vodka dentro, em plena Avenida do Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo. Ficava com minha canequinha de café lá, achando que eu tava abafando lá e tomando uma dose já cedo. Espetacular. Feio o negócio, viu, mano? 5. Inveja as pessoas que não podem, que podem beber sem criar problemas. Sim, essa sim, bastante, né, cara? Muito. Nossa, sim. Que raiva que eu tinha dos caras que bebiam numa boa, né? E a raiva dava no outro dia. Porque depois você virava piada e os caras estavam de boa, né, meu? Os caras, na verdade, os caras já tinham ido pra casa, voltado, e eu ainda tava lá, né? Então, eu ainda tava no mesmo dia, o cara já tomou banho, tava com cheiroso, barba feita, eu não, né? Que raiva desse cara. Mano. Também. 6. Seu problema de bebida vem se tornando cada vez mais sério nos últimos 12 meses? Sim, também, né? Nos últimos 12 não, porque... Não, agora não. Vamos imaginar no dia que a gente chegou nos últimos no programa. 12 de ativa. Tá, cara, sim, também, né? Porque a doença é progressiva, né, Na verdade, eu tô fazendo um charme, eu tô parando pra pensar, assim, é só pra fazer um charme pro ouvinte. Não, porque a doença é progressiva. Então, geralmente, a hora que o cara chega numa sala de AA, é porque o bicho tá pegando, a mulher largou ele, a mãe botou ele pra fora, alguma coisa aconteceu. O cachorro correu atrás dele. O cachorro mordeu ele, o próprio cachorro dele mordeu ele, né? Porque não reconheceu, porque cachorro não reconhece bêbado. Cuidado. 7. A bebida já causou problemas em seu lar? Sim. Nossa senhora, quanto problema, hein? Bastante. Meu lar foi bem balançado com o problema de bebida quando eu bebia. 8. Nas reuniões sociais onde as bebidas são ilimitadas, você tem... desculpa, ao contrário. Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? Sim. Eu tenho uma história com relação a isso. Nossa senhora. Eu trabalhava na Senior Sistemas em Indaiatuba e eles fizeram uma festa com bebida livre e limitada, né? E não deu certo, porque tinha um pessoal que bebia bastante. E daí no próximo ano eles fizeram uma festinha com bebida limitada. Distribuíram as fichas uma semana antes, com convite. Você toma tantas e já era. Era 3. Você traficou? Cara, a gente fez amizade até com o garçom pra conseguir beber escondido. Sabe? Identifico. A gente, no caso, eu, né? A primeira, quando eu era convidado para um casamento, e apesar de ser ilimitado, é meio limitado, você tem que ficar naquela social, né? Aí a primeira proposta que eu fazia na minha mesa, que eu sento aquela galera assim, né? Às vezes até gente desconhecida, porque às vezes você tem que dividir mesa com quem você nem conhece, né? Sim. Aí eu já fazia uma proposta, e é uma coisa que eu fazia costumeiramente em casamento. Cada um dá 5 ou 10, a gente pega aquela mesa de 10, 12, já dá um substancial, uns 100 reais, né? Cada um dando 10 reaisinho lá, a gente molhava a mão do garçom. Nossa, eu já vinha lá com o garçom, falou, a gente tal, e apresentava 100 lão, nossa senhora. Aí o cara vinha com o whisky, e botava whisky debaixo da mesa, a hora que acabava a garrafa ele botava outra. Nossa, eu fazia esses estragos. Então, sim, também. Sim, também pra essa. Vamos ver, eu vou continuar gabaritando, porque quando eu entrei em AA, eu fiz essa prova aqui, eu gabaritei. Apesar de prova em contrário, você continua afirmando que bebe quando quer e para quando quiser? Sim, nossa também. senhora, essa é clássica, né? Eu bebo porque eu quero, eu pago quando eu quiser, e aí baixa o espírito do Zeca Pagodinho. Eu trabalho e pago tudo com o valor do meu emprego, né? Bom, 10ª. Faltou ao serviço durante os últimos 12 meses por causa da bebida? Muitos vão falar não, mas é mentira, hein? Não vale mentir, hein?
Pra ser bem sincero. Vai falar que segunda-feira não era por causa da bebida, né? Porque já não tinha bebido no domingo, né? Ah, tá, não tinha. Normalmente era segunda e sexta. Sexta porque já tava no pique e segunda porque tava destruído. O nego fala que não, mas perdeu. Nem que seja 2 horas da manhã, durante as primeiras 2 horas da manhã, que não conseguiu chegar, porque domingo enfiou o pé na lama. Chega segunda-feira, 7 horas da manhã, consegue acordar? Eu já cheguei no escritório lá, 11 horas, inventando uma desculpa, que enfiava a mão atrás do pneu, pra ficar preto. O pneu furou. E sujava a camisa assim, ó, passava a mão preta na camisa e chegava lá, ô chefe, o pneu furou. Eu falei, mas puta, que engraçado. Segunda-feira é o dia de furar seu pneu, hein, meu? 11ª, já experimentou alguma vez apagamento durante uma bebedeira? Pra quem não sabe, apagamento é aquele negócio. O que eu fiz ontem? Não é necessariamente desmaio, viu? Ou de repente acordar num lugar que eu não falo, como eu cheguei aqui? Como o meu carro se estacionou nesse lugar? Eu tive muito isso. Como esse meu carro conseguiu se estacionar numa vaga, gente? Não foram muitas vezes, foram umas 5, 6 só. Também não foram muitas, não, mas a resposta é sim pra mim. Então, 12ª e última, já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Sim. Essa invariavelmente é sim, né? E essa pergunta é a que mais marcou quando eu li essas duas porque perguntas. você põe na balança, né? É a hora do vamos ver. Você fala, pelo amor de Deus, vamos ver que valeu a pena, não valeu a pena. Seria melhor se eu não tivesse esse componente na minha vida. O componente álcool na minha vida só estragou. Essa que é a verdade. Graças a Deus eu me livrei desse. Só por hoje eu me livrei desse problema. Então a resposta. Peraí, vamos fazer a contagem. Nós respondemos sim para quantas? Você para 11 e eu para 12. Nós respondemos sim para as 12, pô. Você foi para 12, né? A primeira você falou que não, mano. Qual que é a primeira? Já tentou parar de beber por uma semana? Sim, não, você falou sim. Gabaritamos, André. Não tem jeito, a gente tá no lugar certo, filho. A gente tá no programa certo. Independência, a voz da recuperação. Qual foi sua contagem, querido ouvinte? Então, se você respondeu seriamente e honestamente a essas perguntas e respondeu sim a 4 vezes ou mais, aí é provável que você tenha problema sério com a bebida, meu amigo. Ou pode tê-lo no futuro. Não significa que você tem agora, hein? Porque a doença é progressiva. Então, meu querido ouvinte, é melhor... Juninho, faz favor, hein? Tá na hora de ir lá na sala, pedir ajuda, se render. Você é impotente perante o álcool, você é impotente perante a droga. É melhor antes que acabe tudo, porque fatalmente, se você for um alcoólatra, você vai perder tudo. Com certeza. Vamos ouvir uma música enquanto o nosso ouvinte reflete sobre as suas... Digere sobre essas pancadas. Porque na verdade a gente assusta quando a gente responde sim. É verdade. Sim. De repente você vai olhar e meu... Tá sério o negócio. Baladeiro desgraçado. É chocante. Vamos ver. Nath Roots na positiva vai meditando sobre suas respostas aí. Legal. Liga pra nós aqui, conta quanto sim você respondeu. 3492-3717 ou 99650-1063. Isso. É um WhatsApp da Rádio Alternativa. Manda o zap que a gente preserva seu anonimato, companheiro. Conta pra nós aí que eu quero saber quanto sim você respondeu. Legal. Opa, voltamos. Chiano, não tem? Qual é o meu retorno? Tem sempre no microfone aqui, tem uns barulhinhos, quer dizer, no headphone. Enfim, aqui no meu retorno deu de repente bem alto. Por isso que eu perguntei. Não, aqui tá normal. Então o chiado de sempre. Então menos mal. Então não tá chegando pro nosso ouvinte. Tomara que não. Muito bem, ouvimos Nath Roots na positiva. Pensamento positivo, vibração positiva. É sempre importante. Na positiva. Né? Eu tô sempre na positiva, viu? Isso, eu não tô sempre, na verdade, não, mas eu tento. Sempre, mas pelo menos eu não fico na defensiva igual ficava antigamente. Né? Melhorou bem, André. Hoje eu fico na positiva. Mesmo que eu esteja de mau humor, eu fico ainda na positiva. Identifico. Você entendeu? Muito bem. Embora eu conheça pessoas que deveriam perceber que ficar na positiva é melhor do que ficar na defensiva, ou na lamentação, ou na autopiedade, né, que são sintomas bem acentuados, né, do alcoólico, do adicto, do dependente emocional.
Então fique sempre na positiva que você vai longe, hein? Vem com os 2 gordelos que é sucesso. André, você sabe que tem uma parte aqui do livro No Rastro do Sol, esses apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química. Eu achei uma parte bem bacana aqui que fala dos processos de recaída, a relevância do modelo de tratamento que envolve o racional exercitando novos comportamentos evidencia-se naquilo que o conselheiro pode fazer para ajudar um recuperando a evitar a recaída. Entendemos ser um erro grave considerar o retorno ao uso do químico como o início de uma recaída. Na verdade, seria o desfecho da mesma. O processo de recaída teria começado muito antes, naquilo que chamamos de recaída comportamental. Cabe ao conselheiro observar seus sinais, como, por exemplo, resgate de comportamentos antigos em relação ao linguajar, vestiário e modo de andar. A resistência aos retornos em tom desafiador e de deboche, reservas. Faltas e atrasos e desculpas evasivas. Logo, o conselheiro deve detectar, no caso o conselheiro ele podia chamar de padrinho aqui, no caso das irmandades, né? Que aqui, como é um tratamento psicológico, ele está falando do conselheiro porque a base do tratamento desse pessoal aqui é um conselheiro espiritual, trabalhando com as irmandades, né? Eles recomendam que o dependente frequente as reuniões, né? Só que eles têm um acompanhamento espiritual lá no centro deles e tal, né? Então o conselheiro deve detectar com antecedência esses sinais, percebendo o processo que se iniciou. Assim, ele e o recuperando terão condições de caminhar novamente juntos em sentido oposto ao da recaída. Consideremos o exemplo de um indivíduo que já internalizou as bases da recuperação antes impostas e hoje condiciona-se bem com o novo modelo de vida. Podemos dizer que este já reúne as condições necessárias de ser conselheiro em dependência química de si mesmo, percebendo pontualmente qualquer desvio de conduta, por menor que seja, antes que este se torne um problema real, corrigindo-o com possibilidades de evitar assim os processos de recaída. Nesta situação, podemos afirmar que a transformação comportamental já encontra ressonância no campo de sua emoção. Muito bom. Muito bacana. E você vê que eu vejo isso no processo de apadrinhamento das Irmandades Anônimas. Tem muito a ver com isso aqui. Enquanto o cara ainda está caminhando, engatinhando, um padrinho serve bastante para, companheiro, esse tipo de comportamento pode levar a isso. As recaídas acontecem geralmente assim. E, né, naquela amorosidade típica de um padrinho, dá uns toques pro cara e tal. Até que esse cara introjete o padrinho em si. É legal, quando você consegue introjetar o padrinho, você começa a ouvir os conselhos dele sem precisar ligar pro cara. Eu tive muito isso com o meu padrinho. Eu pedia muita ajuda quando eu ainda não sabia, né, o que ele ia me responder. Depois eu já sabia o que ele ia falar. À luz do programa, você começa a ouvir o seu próprio padrinho falando: não, Marcão, isso aí vai dar errado por causa disso. Você não acha que esse comportamento aí não tá legal? Você não acha que, né, você tem que parar de falar tanto palavrão? Enfim, né, tem vários comportamentos. Agora, claro que é sempre, você tem que comparar com a pessoa quando era na ativa e como ele é, porque uma pessoa que já é extrovertido, o cara já é de usar bonezinho pra trás. É o jeito dele. Ele sempre usou boné pra trás e não é porque ele de repente tá usando boné que o cara, você já tá no comportamento de recaída aí, tá com essas tatuagens. Dá pra tirar a tatuagem agora? Se dá pra tirar. For sinal de recaída, eu tô ferrado, hein, cara? Dá pra. Então, então tem que ser sempre à luz dos comportamentos normais da pessoa, né? Se o cara em recuperação já tem um comportamento mais rock and roll, mais descoladão, não adianta você falar, você tá muito descoladão, hein, cara? Isso aí vai ser recaído. Não dá pra botar um terno e uma gravata no André. Não dá. Então, deixa quieto isso aí. Ou seja, né? Estar em recuperação não é aceitação social, hein, galera? Tá escrito também no livro azul isso aí. Aceitação social não é recuperação.
Com certeza. Mas sabe que eu fico bem de terno, né? Só qualquer dia eu vou vir apresentar o programa de terno. Da hora. Eu também fico bem de terno, cara. Eu não tenho, mas quando eu vou ser você acredita que me convidaram pra ser já 2 vezes, desde quando eu entrei em recuperação, já sou padrinho de 2 casamentos. Olha. Então, nunca me convidavam pra casamento, e quando me convidavam eu enfiava o pé na lama, aí agora eu consegui ser padrinho de casamento, então eu tive que alugar um terninho e tal, né? Fiquei bem, viu? Você sabe que eu fui padrinho de casamento de uma menina que trabalhou comigo na época que eu trabalhei na prefeitura, né? Legal. Só que eu tava na ativa ainda, né? E ela fez um churrasco pra oficializar o convite aos padrinhos, né? Cara, eu dei um show nesse churrasco, cara, que eu não sei como ela não desistiu de me convidar pra ser padrinho. Ela continuou, insistiu? Continuou, cara. Eu caí 2 vezes, sabe? Mas uma é porque eu tava baixado regulando o som e eu tenho uma perna operada e a perna ela fraqueja, sabe? Entendi. E a outra eu escorreguei, né? Mas não é porque eu tinha bebido, sabe? Não, né? Não. Foi feio o negócio, meu cara. E ela se manteve firme no convite. Coitado. Um beijo pra minha filhada Niele, viu, cara? Putz, meu. Eu tenho até dó dela. Como ela teve coragem de fazer isso? Força. Ai, meu pai do céu, viu? Tem gente que não pensa antes de escolher os pais. Mas hoje eu sou um exemplo de padrinho, viu? Só hoje, por hoje. Hoje pode convidar para ser padrinho de casamento, que a gente não vai dar vexame. Não. Aliás, hoje já os meus amigos da Ativa, a gente ainda tem um grupo de WhatsApp que a gente troca ideia e tal. Eles continuam do jeito deles lá, né? Quem teve que mudar fui eu, porque realmente eu perdi, né? E hoje eles ficam me convidando para ser o motorista sóbrio da balada. Eu falo, para, nem me convide para isso aí. Eu tinha até orgulho de falar, pô, se eu tiver no programa eu vou poder ser um motorista sóbrio. Para, não quero. Me fizeram essa proposta já. André, agora você pode ser o motorista, a gente pode ir tranquilo nos eventos que você dirige. Eu falei, tranquilo, não fui nenhum. E nem vou, viu? Já vou avisando, nem me chame que eu não tô afim, viu? Tem alguma coisa, alguma leitura preparada aí, Marcão? Tenho sim, livro O que é Dependência Química? Recuperar é possível, uma nova forma de atendimento em dependência química. As pessoas portadoras da dependência química não seguem padrões homogêneos. Cada indivíduo tem suas próprias necessidades e seus problemas. É preciso, portanto, flexibilidade e crítica para adaptar o tratamento às necessidades individuais específicas. Nem todas as pessoas que experimentam substâncias psicoativas precisam de tratamento. As que necessitam normalmente são aquelas que apresentam predisposição ao desenvolvimento da doença e que, apesar das consequências negativas do consumo regular, não conseguem abandonar espontaneamente o uso, pouco importando a via de administração da droga, inalação, injeção ou fumo. Muito bom. Você vê que é o que a gente vive falando aqui no programa Independência. Não é todo mundo que tem essa doença, filhão. Não mesmo. Não, tem gente que exagerou, tal. Eu tenho muitos amigos assim lá em São Paulo, da onde eu vim, né? E eles chegaram uma hora e usaram comigo, hein? Beberam todas comigo, até usaram uma droguinha junto e tal. E aí casaram, né? Tiveram outras perspectivas, foram evoluindo na profissão. E como eles não têm a mesma doença que eu tenho, eles conseguiram. Parei. Por conta, sozinho. Não, pô, eu sou mais meus filhos hoje em dia e tal. E pararam de usar sozinho, cara. Então você vê que o tratamento tem que ser proporcional à doença do cara. Se o cara tem, é melhor ele vir com nós. Se o cara não tem, põe a mão na cabeça. Porque senão, quais são os 3 Cs da Ativa mesmo? Clínica, cadeia e caixão. Porque se tiver a doença
e não vier com nós... Um dos 3 você vai fazer, ou os 3, né? Eu já fiz 2 desses, hein? Não quero fazer o terceiro tão cedo. Eu não fiz nenhum. Então. Agora que eu parei pra pensar que eu não fiz nenhum, e nem tô afim, viu? Deixa bem frisado que eu não tô afim. Pra falar a verdade, a parte da cadeia, eu só fui assim, detido durante uma noite e tal, né? E não sujou minha ficha, por sorte, né? E uma vez você entrou a perguntar a hora pro escrivão, né? Essa aí foi uma manipulação, tadinho do meu pai, rapaz. Ai, meu Deus. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos ouvir Auto Reverse do Rapa, uma música que fala de superação, é legal essa música. Bacana. Programa Independência. A voz da recuperação. Independência, a voz da recuperação. Lembrando que o programa Independência é uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, com a Rádio Alternativa FM. Um abraço pro presidente da ADUSMEC, o José Luiz Galhardi. Ô, seu tá Zé, sumido. Seu microfone tá vazio aqui, rapaz. Pode vir, viu? Tá sumido. É sugerido. Quando alguém aparecer, o programa é do senhor, viu, praticamente. Exatamente. Obrigado também ao nosso querido presidente do Grêmio, Jorge Pocignolo. Figura, abraço, Jorge, né? Figuraça. Jorge que é adicto em escutar o programa Independência. Queridíssimo esse daí, viu? Já que estamos lembrando, vou lembrar também de falar pro seu Noel, né? Se eu não mandar um abraço pro seu Noel, fica bravo, fica triste, né? Fica. Seu Noel, também conhecido como Atestadinho da Tereza, seja muito ligeirinho também, né? Sinta-se abraçado e beijado, seu Noel. Um abraço pra você. Porque senão ele fala, não vou mais ouvir o programa, hein? Tu quer boicotar o nosso programa, rapaz. Muito bem, Marcão, tô limpando uma música aqui pra nós. Tá, eu tenho uma parte aqui interessante pra dizer, que fala sobre a negação, que é o grande problema do alcoólico e do adicto, né? Não sou, né? Ouvi isso hoje na sala. Não sou, eu só tomo uma de vez em quando. Pois é, o cara tá estragado, né? Todo arrebentado. O cara tá estragado, tá inchado, tá com a pele até escurecida, porque o álcool dá aquela... Parece que o cara ficou bronzeado, né? Isso aí é o fígado, né? Dá uma cozida no cozinhado cara, na pinga, ele não tem problema com álcool, não. Eu também não tomo tenho. uma só de vez em quando. Eu também tomava uma só de vez em quando antes do almoço e de vez em quando depois. É isso mesmo. Então a negação. Isso aí chama negação, né, André? A negação. A negação da doença e a rejeição à ajuda provavelmente sejam os maiores empecilhos ao tratamento. Isso significa que o dependente não consegue reconhecer os danos causados pelo abuso ou pela instalação da síndrome da dependência química em sua vida, considerando, portanto, não necessitar de tratamento. A primeira providência para ajudá-lo a identificar os danos causados é banir os processos de facilitação, deixando-o assumir a responsabilidade e as consequências pelo abuso da substância. É preciso que as pessoas que convivem com o dependente sejam orientadas quanto a este procedimento. E aí vai o nosso puxão de orelha na Dona Maria, que é a mãe do Júnior, que foi comprar o frango hoje de manhã de novo e não chegou com esse frango. Já são 14 horas e 35 minutos e esse frango não chegou para o almoço. Ela já está comendo a saladinha lá, porque não vem a mistura, né? Arroz com salada. Todo domingo Dona Maria come arroz com salada, coitada. Arroz branco com arroz salada. Branco com salada, porque não chegou o frango, né? E isso é uma espécie, né? É uma das coisas que se chama facilitação. É não deixar que a pessoa que tem problema com álcool ou droga sofra as consequências de suas atitudes. Então pagar advogado quando o cara se enfia em confusão criminal, ou então confusão com o carro, ou então pagar o conserto do carro, ou então, geralmente ele nem tem carro, né? Ele usa o da senhora, né, Dona Maria? Usa o carro da senhora, bate o carro da senhora e a senhora que arruma. A senhora que paga a gasolina, a senhora que coloca óleo, a senhora que quando ele vai resgatar ele na rua lá, porque fundiu o motor, porque ele esqueceu de botar água e óleo. Enfim, né, Dona Maria? Tá na hora de parar de facilitar a vida desse rapaz e deixar ele sofrer as consequências. Se ele não tem carro, anda a pé. Ponto. Se ele não consegue ligar pro chefe dele na segunda-feira, que perca o emprego. Puta merda, mas... Olha, eu conheço um alcoólatra que ele achava
que bastava ele arrumar um emprego que a vida dele ia melhorar. Eu falei, companheiro, não vai mudar nada, pelo contrário, arrumar um emprego vai te dar dinheiro para beber mais. Então venha com nós, vá pra sala, faça isso. Não quer, quero fazer do meu jeito. Arrumou o tal do emprego, já tá quase 2 anos no emprego, tá uma belezinha. Então ele trabalha naquele esquema 1 dia sim, 2 dias sim, 1 dia não. Faz os 2 dias bem, tá bonito. O dia não, rapaz, esse homem tá tomando todas pra cidade aí, tá dando trabalho, já estamos achando resquícios de outras drogas nos restos que ele deixa espalhados pelo seu entorno, né? Pino de cocaína vazio, lata de cerveja pra tudo quanto é lado, enfim, né? A pessoa do emprego não vai melhorar a vida de ninguém. O que pode melhorar a vida de um alcoólatra é aplicar um programa de recuperação, seja ele espiritual na sua igreja, seja o programa de AA, esse aí eu sei que funciona, porque eu apliquei esse na minha própria vida e funcionou, né? Então a sugestão não adianta, eu vou voltar na mesma frase, aceitação social não é recuperação. Não, muito bem. E é fácil de confundir, né? É fácil, o cara tá bonito, tá bem empregado, tá com uma motinho velha, um carrinho, paga as contas, parece que ele tá bem, né? É fácil de confundir. E tem gente que tá em recuperação e esquece de pôr gasolina no carro também. Não, mas aí Andrezão hoje, vamos caguetar. Ele já se caguetou, né? Esqueceu de botar gasolina. Não esqueci, saí atrasado. Tá sem dinheiro, André? Quer delão emprestado? Saí atrasado de casa, falei, dá pra chegar na rádio. Quase cheguei, hein, Marcão? Chegou a 2 quarteirões daqui. Meu Deus, vai dar tudo certo. Marcão, você já teve ressaca, né, quando você bebia, provavelmente? Pelo amor de Deus, não é? Depois de uma certa idade, você não tem ressaca, você fica doente mesmo. Daí depois começa a ficar doente. Eu achava que eu tava doente naquela ressaca. Não, era muito monstro a minha ressaca no final, velho. É brabo. Você achou Velhas Virgens aí, né? Eu lembrei dessa música que ela descreve bem como é uma ressaca. Cabe a gente tocar ela aqui. Chama, por coincidência da coisa, chama Maldita Ressaca. Maldita Ressaca. Ela descreve todos os efeitos de uma ressaca. Então, os ouvintes que acham que não tem problema com droga e com álcool, é melhor prestar atenção se você não tá tendo esses sintomas que o Velha Virgem vai falar. É de forma jocosa, mas é pra cutucar, é na brincadeira que a gente dá as maiores cutucadas, viu, galera? Você vai perceber que você já teve todos esses efeitos numa ressaca. Toca aí o Velhas. Marcão. Maldita ressaca. Você já teve algum desses sintomas aí? Nossa, a música termina até com quase o guinho, você viu? Você sabia que a ressaca, André, a palavra ressaca, a etimologia dessa palavra está presente nos significados mal-estar após libertinagem e dor. Que coisa. Tem tudo a ver, né? Depois de uma libertinagem. Já teve bastante ressaca, né? É uma frequente, embora desagradável experiência entre pessoas que bebem até atingirem o nível de embriaguez. A ressaca é o resultado da intoxicação aguda de álcool e seus sintomas podem surgir entre 6 e 8 horas após cessar o consumo e pode durar até 24 horas. Os sintomas principais da ressaca: dor de cabeça, fadiga, náuseas, falta de apetite, tremores ou sensação de estar trêmulo, problemas de concentração, tontura, desconforto gastrointestinal, sudorese, alterações no sono, ansiedade, irritabilidade e sede. Um monte de sintoma, né? A sede é que todo mundo fala, nossa, que sede, nossa, não. Terrível, litros de água, né? A intoxicação alcoólica relaciona-se ao nível de álcool no sangue, ou seja, a quantidade de doses ingeridas. Consumir grande volume de bebida com baixo teor alcoólico equivale a pequeno volume de bebidas com elevado teor alcoólico. Apesar da elevada prevalência, o fenômeno da ressaca ainda não é totalmente compreendido cientificamente, mas diversos mecanismos demonstram contribuir para o seu desenvolvimento. Existem evidências de que o álcool poderia produzir efeitos indesejáveis diretamente ao atuar
sobre os rins na produção de urina no trato gastrointestinal, nas concentrações de açúcar no sangue e no padrão de sono como ritmo biológico. Ainda outras evidências apontam para o papel do acúmulo dos componentes químicos derivados da metabolização do álcool na produção dos sintomas. Sabe que uma vez eu tava até pesquisando aqui agora, mas não achei nada com relação a isso. A dor de cabeça ela é causada porque você ingere o álcool e o álcool ela dá aquela sensação de hidratação, né? O cérebro identifica como está entrando muito líquido e que ele precisa eliminar líquido do corpo. Aí xixi pra caramba. É por isso que urina bastante, né? A cerveja é diurética, não, né? O álcool que confunde. Ela tá te desidratando, né? E a dor de cabeça é causada porque o cérebro ele libera a água também que envolve o cérebro, né? Sabia disso? Olha, não sabia. Até isso acontece, é por causa da desidratação, mas também pela ausência de água no cérebro. Olha só que perigo. Eu estava pesquisando para ver se eu achava aqui o que eu li um tempo atrás, mas não achei. Faz muito tempo que eu li isso. Você sabe que a qualidade da bebida também interfere diretamente na quantidade da ressaca do cara, né? Então, bebidas caras, que elas são tridestiladas, elas têm mais envelhecimento, elas formam menos formaldeído. Formaldeído é um subproduto da destilação, do processo de destilação. Então, bebida vagabunda é cheia de formaldeído. E o formaldeído é o que dá os maiores sintomas da ressaca. Então, com certeza, o cara que é o alcoólatra de luxo, como diz nosso amigo Pedrão, o alcoólatra de luxo tem menos ressaca, claro. Ele paga 250 pau na garrafa do uísque dele e o vagabundinho vai comprar um litro de pinga aí a R$4. O corotinho a R$1,50. Então, esse daí é cheio de formaldeído. Fora que vai saber o que tem dentro daquele negócio, que pela mulher, aquilo aqui é o capeta engarrafado. É bravo, viu? Nossa senhora, ó. Você chegou no corotinho? Cheguei. Ficava sempre no meu bolso. Você dá o primeiro gole, já vou te dar a técnica. Você dá aquele primeiro golão bem forte. Aí a garrafa já pode ser amassada. Então você já dá aquela amassadinha que ela entra no bolso da bermuda. Aí o vagabundo já tá de chinelo e bermuda mesmo, já fica pra rua. É filha da mãe. Meu Deus. Marcão, falta 15 minutos. Vamos fazer mais um giro pelas Irmandades para ficar bem... Vamos sim, claro. Acentuado no do nosso... Cidade de Capivari, escolhida, né, pelo Programa Independência como a capital intergaláctica, né, da recuperação. Foi eleita, né? Narcóticos Anônimos, reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras às 20 horas, sendo que terças-feiras é só para mulheres, propósito feminino de AA. O André de Melo 286, no térreo, lá nos fundos. Grupos familiares Naranon, reuniões quintas-feiras, 20 horas e domingos. Agora, companheiros e companheiras, dá tempo de pegar a reunião do Naranon agora, hein? 15 horas. Rua Dr. João Adolfo Stein, número 480, lá na sede da AVCC, Associação dos Voluntários do Câncer e outras doenças incapacitantes. Grupos familiares Alanon, reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã na Rua André de Melo 286, Sobreloja. Pastoral da Sobriedade para familiares independentes, químicos ou alcoólicos, reuniões segundas-feiras 19h30, Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Álvares, número 50. Neuróticos Anônimos, reuniões sábados às 15 horas, Rua André de Melo 286, no centro. E também Rafar Narcóticos Anônimos, terças e sextas-feiras às 20 horas, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria 164, centro de Rafarde, Cidade Coração. Muito bom. Cidade Coração, um abraço para Rafar.
Ontem eu até brinquei com o Bruno, né? Com esse projeto aí. Bruno é rafardense, Bruno é rafardense. Quase que vocês viram capivariano, né? Porque é daquele projeto que vai extinguir cidades com menos de 5 mil habitantes, né? Aí eu falei, mas é brincadeira, eu gosto muito de Rafar. Pelo contrário. E Rafar já tá quase 20 mil, não vai dar, o Bolsonaro não vai conseguir tirar a categoria de cidade. Não, eu gosto muito de Rafar. Eu brinco porque o Bruno é rafardense, mas eu gosto de Rafar, viu? Rafar é sensacional. Marcão, selecionei uma música aqui, a Via Láctea do Legião Urbana, vamos ouvir ela e a gente volta a nos despedirmos dos nossos ouvintes. Legal, Andrezão. Não saiam daí que a gente volta a dar um tchau pra vocês, hein? Valeu. E pra bater mais um papinho. Programa de Independência. A voz da recuperação. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!